Você vai aprender física, eu garanto. Questões que envolvam escalas de temperatura, escalas termométricas, em particular, questões que envolvem transformação de escala, são muito simples de resolver. Basta que você monte uma razão de transformação para cada escala e iguale essas razões, montando uma equação. É muito simples. Em particular, 3 escalas aparecem com mais frequência: a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aqui do lado, a relação entre essas 3 escalas já simplificadas. Fique atento. Fera, para começarmos os nossos estudos em termologia, física térmica, a primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre temperatura e calor. No nosso dia a dia, é muito comum confusão entre esses dois conceitos. Muita gente acha, por exemplo, que calor é o oposto de frio. Expressões do tipo, caramba, hoje o dia está fazendo maior calor, aí daqui a pouco, eita, esfriou de repente, né? Agora está o maior frio. Dá uma impressão de que calor e frio são opostos, quando a verdade é que não. Frio é uma sensação térmica e o oposto de frio é quente, fera. O dia está quente ou o dia está frio. Frio e quente é que são antônimos, tá? Cuidado com isso. Muita gente também confunde temperatura com calor, ou pelo menos misturam os dois conceitos de forma errada, como se um fosse a medida do outro. Tem muita gente que acha que a temperatura é uma medida da quantidade de calor. Quanto mais calor o corpo tem, maior a sua temperatura. Outra ideia errada, fera. Calor só tem existência física durante a troca entre 2 corpos ou 2 sistemas. Calor é um tipo de energia que está associada à diferença de temperaturas, mas é energia, e é energia em trânsito. Então, quando falar em calor, lembra sempre de calor como energia. Energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Calor é uma energia térmica que se transporta espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. É energia em trânsito entre corpos com diferentes temperaturas. Aí, isso quer dizer então que se não tiver diferença de temperatura não tem calor? Fera, interprete nas questões como sim. Mas a gente pode ter, na verdade, um sistema dinâmico em que parte do sistema perde calor e a outra parte recebe uma quantidade de calor igual e por conta disso a temperatura fica sempre a mesma. Mas atenção, se ele falar em equilíbrio térmico, fera, equilíbrio térmico, entenda que equilíbrio térmico tem temperaturas iguais. Então, quando tem calor, tem energia em trânsito porque as temperaturas são diferentes. Quando tem equilíbrio térmico, as temperaturas são iguais. Tranquilo, fera? Pensa dessa forma que a gente pode resolver muitos problemas. A gente pode discutir em outro momento o equilíbrio dinâmico, em que parte do sistema perde, parte do sistema ganha. Por hora, para uma análise primeira, a gente pode resolver assim. Se tem calor, tem energia em trânsito porque as temperaturas são diferentes. Se está em equilíbrio térmico, a gente tem temperaturas iguais. Então, equilíbrio, os corpos têm mesmas temperaturas. Mas e o que é essa temperatura, fera? Temperatura é um valor numérico que a gente associa ao grau de agitação térmica do corpo. Fazer aqui uma comparação. Imagina que você liga para um colega seu que está numa festa e você quer saber se essa festa está boa ou não, se ela está animada ou parada. E aí você diz, olha, fera, numa escala de 0 a 10 de animação, diz aí para mim como é que está essa festa. Aí o teu colega lá diz, a festa está 4. Você já sabe que a festa não está muito animada. Esse 4 indica que a animação é pequena.
Já se ele tivesse te dito que a festa estava com nota 9, você sabia que a festa estava bombando e que estava agitação garantida. Da mesma forma, a gente faz isso com temperatura. A gente cria escalas e associa números para dar uma ideia do grau de agitação molecular. Então, você vai ter uma ideia do grau de agitação das moléculas. Esse grau de agitação a gente chama de grau de agitação térmica. Quanto maior for essa agitação, maior é a temperatura. Só que a gente não consegue observar essa agitação de forma direta, fera. A gente vê propriedades dos corpos que dependem dela, como por exemplo, volume, pressão de gás. Você pode ter mudança da resistividade, dependendo da temperatura. Você pode ter até mudança de cor. E aí, avaliando o que acontece com essas propriedades, a gente sabe o que acontece com a temperatura. Essas propriedades são chamadas propriedades termométricas. E é a partir do uso delas que a gente cria escalas termométricas. E atenção, fera, para comparar escalas termométricas, é preciso que a gente saiba que as substâncias puras, mesmo recebendo calor, podem, em algumas situações, não mudar de temperatura. É quando essas substâncias estão mudando de estado físico. São chamados pontos fixos. O primeiro ponto fixo, a gente dá uma temperatura chamada temperatura de fusão. É o primeiro ponto fixo. Porque o corpo, quando passa de sólido para líquido, ele está recebendo calor, mas não muda de temperatura. O segundo ponto fixo é chamado temperatura de ebulição. Quando está passando de líquido para vapor, mesmo recebendo calor, ele não muda a temperatura. A substância pura tem esses dois pontos fixos. E para construir uma razão de transformação que defina essa escala, a gente vai fazer um procedimento bem simples, fera. A gente pega aqui uma temperatura X qualquer, na escala X, e a gente vai definir que a razão de transformação dessa escala em graus X, nada mais é do que uma comparação entre dois intervalos de temperatura, fera. Quando você vai calcular essa razão de transformação, você pega o intervalo, o meio menos o valor de baixo, o de cima menos o valor de baixo. E isso monta uma razão com dois intervalos, Tx menos temperatura de fusão sobre temperatura de ebulição menos temperatura de fusão. E sempre que você quiser comparar duas escalas termométricas, basta igualar as razões de transformação de cada escala e montar uma proporcionalidade. Para isso é importante, fera, exista uma correspondência bionívoca entre a propriedade termométrica e a temperatura e que a relação seja uma relação linear para poder montar essa proporcionalidade. E a lei zero da termodinâmica é uma lei bem simples, mas que é baseada nela que a gente fala sobre termômetros. Diz que se um sistema A está em equilíbrio com um sistema C, tem a mesma temperatura. Se um sistema B também está em equilíbrio com C, tem a mesma temperatura. E aí eu digo, se A está em equilíbrio com C e B está em equilíbrio com C, isso implica necessariamente que A e B estejam em equilíbrio. Ou seja, se dois corpos estão em equilíbrio com um terceiro, estão em equilíbrio entre si. É isso que diz a primeira lei, que na verdade é a lei zero, porque só chegou a essa definição com essa forma depois que já tínhamos a primeira lei da termodinâmica, e por isso ela recebeu o nome de lei zero, por ser mais fundamental que a primeira lei. Então, se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, eles estão em equilíbrio térmico entre si. Tranquilo, fera? É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos a expressão "como hoje está calor", ou ainda "hoje o calor está muito forte", quando a temperatura ambiente está alta. No contexto científico, é correto o significado de calor usado nessas expressões?
Claro que não, né, fera? A gente não tem calor. Calor, do ponto de vista físico, é um processo de troca de energia que é motivado pela diferença de temperatura entre dois corpos ou dois sistemas. Calor só leva esse nome quando a energia está em trânsito. Calor é especificamente, atenção, energia térmica em trânsito entre corpos com diferentes temperaturas. Então, o corpo não possui calor, o corpo possui energia interna. Essa energia interna pode ser energia do tipo de agitação, que é a energia térmica, e energia de posição, que é a energia de ligação. A soma dessas energias é a energia interna. Agora, quando tem uma troca, e essa troca é motivada por diferença de temperaturas, aí a gente tem calor. Então é errado dizer hoje está calor, hoje eu estou sentindo muito quente, seria o correto. Hoje está muito quente, hoje está uma quentura danada. Isso tudo poderia estar certo. Agora, hoje está calor, eu estou com calor, são expressões erradas, mas que muitas vezes são ditas no nosso dia a dia. Esse é o tipo de questão que está relacionada com a habilidade número 3, por exemplo, em que as pessoas confundem conceitos, tá certo? Em que há uma confusão entre o que é calor e o que é sensação térmica. Calor é energia, quente e frio são sensações térmicas. Então, respondendo à pergunta, no contexto científico é correto o significado de calor usado nessas expressões? Não. Então, só por saber que é não, você fica somente com 3 alternativas para analisar. Na letra C ele diz não, pois calor é energia térmica em trânsito. Matou, acabou, somente isso. Alternativa correta, letra C, C de coisa fácil. Fera, para fazermos transformações de escalas termométricas, a gente precisa montar razões de transformação dessa escala. E 3 dessas escalas aparecem o tempo todo, são as mais comuns nos problemas. A escala criada pelos franceses, a escala Celsius, a escala criada pelos ingleses, a Fahrenheit, e a escala chamada de escala científica, a escala Kelvin, que também é chamada de escala absoluta. Essa tem uma diferença para as demais que a gente vai já discutir. A escala Celsius é uma escala arbitrária, então os valores que foram tomados para os extremos do ponto, lembra sempre, a gente tem 2 pontos aqui, fera. O ponto fixo que corresponde à fusão, que na escala Celsius é 0, e o ponto fixo que corresponde à ebulição, que na escala Celsius é 100. E aí, quando a gente fala de temperatura em Celsius Tc, a razão de transformação, que eu vou chamar aqui RT, e vou botar aqui o grau Celsius, lembrando que o grau é da escala, não é do valor numérico, fera. Valor numérico com grau é ângulo, não é temperatura. O grau está na escala e não no valor numérico. Aí a gente vai fazer o do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. E a razão de transformação da escala Celsius fica Tc menos 0, Tc sobre 100 menos 0, 100. Então, para comparar a escala Celsius com qualquer outra, fera, basta que você use essa razão de transformação. Foi muito importante criar uma padronização, fera, porque na época que se estava desenvolvendo máquinas térmicas e a revolução industrial estava acontecendo, todo cientista queria estudar calor. E aí cada um foi criando suas escalas e virou um pandemônio, porque ninguém conseguia se comunicar. Cada um falando um idioma matemático diferente, porque cada um tinha suas escalas. Aí, com a padronização proposta pelos franceses e seguida com os ingleses, os 2 que estavam capitaneando a Revolução Industrial, ficou mais fácil de haver comunicação científica. Os franceses criaram essa escala primeiro, depois Fahrenheit adaptou uma escala que ele usava para mercúrio, para usar água. E aí o ponto de fusão da água, que é a parte que o gelo está se transformando em água, ficou 32 graus na escala Fahrenheit. E o ponto em que está se transformando água em vapor, 212. Porque na escala francesa foi proposto os pontos fixos para a água, porque era muito mais fácil de conseguir fusão do gelo e ebulição da água do que com a maioria das outras substâncias. E aí esse padrão virou o padrão internacional, os ingleses correram atrás do prejuízo e criaram sua escala também. Para fazer a razão de transformação, o valor do meio menos o de baixo, o valor de cima menos o de baixo, e a gente então criou a nossa razão de transformação na escala Fahrenheit.
RT, lembrando que o grau é da escala, grau Fahrenheit vai ser igual TF menos 32 dividido por 212 menos 32, que dá 180. Tranquilo até aqui, né, fera? Eu tenho aí duas escalas arbitrárias. Por que arbitrárias, Ives? Porque os valores adotados foram arbitrados. Alguém escolheu 0 e 100, aqui escolheu 32 e 212. Diferente do que aconteceu na escala Kelvin. Kelvin estava estudando gases e percebeu que à medida que ia diminuindo a temperatura de um gás confinado num volume constante, a pressão que esse gás exercia nas paredes do recipiente diminuía. E aí ele pensou, diminui porque a agitação térmica das moléculas diminui. Diminui porque o número de colisões com as paredes diminui. Isso quer dizer que se eu for diminuindo a temperatura, eu vou ter cada vez menos agitação. Será então que existe uma temperatura onde a agitação cessa? Ele pegou o gráfico e percebeu que o gráfico tinha um comportamento linear entre pressão e temperatura e extrapolou os dados e percebeu que existia uma temperatura que na escala Celsius era muito próxima de menos 273. E lá ele colocou o zero da escala dele e, adotando como o tamanho do grau Kelvin o mesmo tamanho do grau Celsius, ele chegou no ponto em que a água sofre a fusão do gelo no valor 273 e no valor que a água vira vapor 373. Ele tomou por base o tamanho da escala Celsius, que era a escala que ele estava usando no experimento. Por isso essa coincidência de intervalos de valores. A diferença é que aqui embaixo, onde eu tenho menos 273 Kelvin, eu teria o zero, que seria o zero que representa de fato a ausência de agitação térmica. Hoje esse valor com mais precisão é menos 273,15 fera. E esse zero é chamado de zero absoluto, porque de fato não existiriam temperaturas abaixo do zero, não teria valor negativo nessa escala. Aqui eu tenho temperaturas negativas, aqui também eu consigo temperaturas negativas. Na escala Kelvin, não. A escala absoluta não admite temperaturas negativas. Essa é a grande diferença da escala. Os valores de fato estão associados à agitação e mais, existe uma proporcionalidade entre a temperatura Kelvin e a agitação térmica. Se a temperatura em Kelvin vale 100, as moléculas têm um determinado nível de agitação. Se eu aqueço para 200, que é o dobro em Kelvin, eu estou dobrando a agitação térmica. Existe essa correspondência de proporcionalidade na escala absoluta. Tanto que quando a gente vai trabalhar com as leis dos gases, sempre a gente adota a temperatura na escala Kelvin. Tranquilo, fera? Para fazer a razão de transformação aqui, ó, da mesma forma, RT Kelvin. Ives, cadê o símbolo do grau? Por convenção, fera, para diferenciar a escala absoluta das demais, a gente não usa o símbolo de grau, tá? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. O do meio menos o de baixo, temperatura em Kelvin, menos 273, sobre o de cima menos o de baixo, que dá 100. Veja que o intervalo de temperaturas é igual ao da escala Celsius, porque Kelvin, quando montou sua escala, estava fazendo estudos exatamente usando a escala Celsius. Tranquilo, fera? Mesma coisa, ó, o do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Atenção! Quando você tiver que fazer a transformação entre as escalas, tudo que você tem que fazer é igualar as razões de transformação. Então, numa escala arbitrária, você vai fazer Tx menos a temperatura de fusão, tudo isso dividido pela temperatura de ebulição menos a de fusão. Se você quiser transformar isso para Celsius, você iguala com Tc sobre 100. Se for igualar com Kelvin ou com Fahrenheit, é só fazer a mesma coisa. Fahrenheit é Tf menos 32 sobre 180 e Kelvin é Tk menos 273 sobre 100.
Agora, fera, quando você quer comparar apenas essas três escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, a gente pode usar uma simplificação dos denominadores, já que 100, 180 e 100 são todos múltiplos de 20. Quando eu divido, eu fico que TC está para 5, assim como TF menos 32 está para 9, assim como TK menos 273 está para 5. Mas atenção, fera, essa forma simplificada eu só posso utilizar quando eu estou trabalhando com essas três. Se eu vou trabalhar com uma quarta escala, eu tenho que fazer a razão de transformação. Do meio menos o de baixo, de cima menos o de baixo. Aqui a gente adotou os valores do ponto de fusão e de ebulição da água. Mas em algumas questões, fera, como é proporcional o intervalo, você pode pegar valores diferentes, desde que você sempre monte a proporção, fazendo dois intervalos de temperatura e comparando-os. Tranquilo? Numa das regiões mais frias do mundo, o termômetro indica menos 76 graus Fahrenheit. Qual será o valor dessa temperatura na escala Celsius? Pera, dá uma olhada aí na questão, ele dá o valor da temperatura em Fahrenheit, pede em Celsius. Aí não tem o que fazer, né? Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ele deu a temperatura, menos 76. Então, em Fahrenheit, eu boto aqui menos 76, tudo isso menos 32 sobre 9. Isso vai dar menos 108 sobre 9, que é igual a menos 12. Só que aqui é TC sobre 5. Então, o valor da temperatura em Celsius vai ser 5 que está dividindo, passa multiplicando menos 12, resulta em menos 60 graus Celsius. Simples assim. A alternativa que diz que a temperatura é menos 60 graus Celsius é a alternativa da letra A. A de aprovação, fera. Aprovação que é o seu destino. Vamos juntos. No rótulo da embalagem de um produto importado está escrito: conservar sob temperatura de 5 graus Fahrenheit a 23 graus Fahrenheit. Se o ponto de fusão desse produto é menos 4 graus Celsius e o ponto de ebulição é 40 graus Celsius, conclui-se que, no intervalo de temperatura recomendado, o produto se encontra... Texto. Ele diz que as temperaturas que o material, que a embalagem propõe no rótulo é de menos 5 graus Fahrenheit até 23 graus Fahrenheit, é de 5 a 23. E ele diz que o ponto de fusão da substância é menos 4 e de ebulição é 40. E ele quer saber se, dentro das condições de temperatura da embalagem, vai estar sólido, líquido ou no estado de vapor. Antes da fusão, a gente tem o material no estado sólido. Depois da fusão e antes da ebulição, a gente tem um estado líquido. E depois da ebulição, a gente tem um estado gasoso. É só saber, dentro dos valores que ele falou na embalagem, qual é a posição dentro dessa escala. 5 graus Fahrenheit, como eu preciso comparar com Celsius, bora usar. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. A primeira temperatura que ele dá é 5 Fahrenheit. Isso menos 32 sobre 9. A temperatura em Celsius vai ser então igual, 5 está dividindo, passa multiplicando, vezes 5 menos 32 dá menos 27. Menos 27 dividido por 9 dá menos 3. Então, a temperatura corresponde a menos 15 graus Celsius. Ora, menos 15 graus Celsius está à esquerda de menos 4. Então, o corpo está sólido. O outro valor de temperatura é 23 na escala Fahrenheit. Em Celsius, a gente tem que temperatura em Celsius vai ser igual a temperatura em Fahrenheit, 23, menos 32, tudo isso sobre 9.
A temperatura em Celsius vai ser igual, 5 está dividindo, passa multiplicando, vezes 23 menos 32, ora, 23 menos 32 dá menos 9, dividido por 9 é menos 1. 5 vezes menos 1 é igual a menos 5 graus Celsius. Opa! Menos 15 graus Celsius está aqui à esquerda. Menos 15. Menos 5 graus Celsius também está aqui à esquerda. Então, nesse intervalo de temperaturas que é solicitado que esteja em conservação o material, ele está sempre abaixo da temperatura de fusão. Então, o tempo todo ele está no estado sólido. Qual é a alternativa que diz que o material está sempre no estado sólido? A alternativa de letra A. A de aprovação, fera. Aprovação que é o seu destino. Vamos juntos. Um viajante, ao desembarcar no aeroporto de Londres, observou que o valor da temperatura do ambiente na escala Fahrenheit é o quíntuplo do valor da temperatura na escala Celsius. Esta temperatura é de... Atenção e cuidado. Preste atenção onde está o verbo de ligação. Nesse caso, o verbo é o verbo ser. Ele diz que é. O que vem antes é primeiro membro, o que vem depois é segundo membro. Ele diz que a temperatura em Fahrenheit é o quíntuplo do valor da temperatura em Celsius. Então, a temperatura, o valor da temperatura em Fahrenheit é igual ao quíntuplo, ou seja, 5 vezes a temperatura em Celsius. Eu não sei qual é a temperatura em Celsius, mas eu posso chamar a temperatura em Celsius de X. Fazendo isso, eu tenho que a temperatura em Fahrenheit é igual a 5x, enquanto que a temperatura em Celsius é igual a x. Como que ele quer exatamente encontrar quem é a temperatura em Celsius, a gente vai procurar o x. Lembrando que a temperatura em Celsius está para 5, assim como o valor da temperatura em Fahrenheit menos 32 está para 9. Agora basta que a gente substitua. No lugar de temperatura em Celsius eu boto x. No lugar da temperatura em Fahrenheit coloco 5x. Pronto. Só resolver agora, lembrando que produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aí eu tenho 5 vezes 5x é 25x. 5 vezes menos 32 é menos 160. E eu tenho aqui 9 vezes x. 25x, 9x ao mudar para o primeiro membro fica menos 9x, é igual menos 160 ao mudar de membro fica mais 160. 16 vezes x é igual a 160, x vai ser igual a 160 dividido por 16 dá igual a 10 graus Celsius. Simples assim. E a alternativa que diz para a gente 10 graus Celsius é a da letra B, B de boazinha, tranquilo quando a gente sabe o que fazer. Atenção, o segredo estava aqui, ó. Lembra, o verbo de ligação representa a igualdade. O que vem antes, que ele disse o valor da temperatura em Fahrenheit é, então o valor da temperatura em Fahrenheit é o quíntuplo, 5 vezes, da temperatura em Celsius. Pronto. Essa equação aqui estava escrita no texto da questão. Simples assim. O gráfico adiante estabelece a relação entre a escala termométrica X e a escala Celsius. Na escala X, o valor correspondente a 40 graus Celsius é... Dá uma olhada. Uma questão em que eu tenho um gráfico que relaciona a temperatura em graus X e a temperatura em graus Celsius. O que é que a gente vai fazer? Comparação de escalas é simplesmente montar uma proporcionalidade, em que a gente vai pegar os valores no gráfico. Perceba, lá no gráfico, quando a escala X tem valor 30, olha para o gráfico, o correspondente valor na escala Celsius é 20.
Lá no gráfico, quando o ponto lá em cima, em que x vale 190, o correspondente valor em Celsius é igual a 100. Aí a pergunta é, qual o valor na escala x que corresponde a 40 na escala Celsius? Simples assim. Aí o que a gente vai fazer? Comparação de duas razões. Meio menos o de baixo, de cima menos o de baixo, meio menos o de baixo, de cima menos o de baixo. Vou só igualar as duas razões. X menos 30 sobre 190 menos 30 igual 40 menos 20 sobre 100 menos 20. Aqui eu fico com x menos 30 sobre 160 igual 40 menos 20 dá 20, tudo isso sobre 80. Perceba que a gente poderia fazer várias simplificações, zero aqui com zero aqui. Não posso simplificar esse zero com esse, porque aqui é uma subtração. Mas eu posso também, 80 e 160 são múltiplos de 80. Eu posso dividir 80 por 80, aqui resta 1, e 160 por 80, aqui resta 2. E aí agora eu fico com x menos 30 sobre 2 igual a 20 sobre 1. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. X menos 30 vezes 1 é x menos 30. 2 vezes 20 é igual a 40. Então, x, que é a temperatura em x, vai ser igual a menos 30 passa somando, 40 mais 30 dá 70. Então, a temperatura é 70 graus X e a alternativa é a da letra C, C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. E nesse caso, era só montar a comparação a partir dos dados do gráfico. Monta a razão de transformação iguala e faz a equaçãozinha. Simples assim. Pera, quando você quer fazer uma transformação em escalas termométricas é muito simples. Você só precisa identificar a razão de transformação. Você pode aproveitar aqui os pontos fixos de fusão e ebulição da substância e comparar dois intervalos. Você faz a subtração, o valor do meio menos o valor de baixo, o valor de cima menos o valor de baixo. E aí você compara esses dois intervalos. Você vai fazer que a razão de transformação para uma escala x qualquer é uma comparação entre os dois intervalos. Tx menos a temperatura de baixo, a de cima menos a de baixo. Perceba que aqui em cima, assim como aqui embaixo, o que eu tenho é uma variação de temperaturas na escala. Então, se eu quiser fazer uma comparação entre intervalos e não entre temperaturas, eu posso usar isso aqui como uma única coisa. Quando você está comparando, atenção, temperaturas você faz Tx menos Tf, temperatura menos temperatura de baixo, temperatura de cima menos a temperatura de baixo. No caso de comparar com a Celsius, a gente já sabe que é Tc menos 0 sobre 100 menos 0. No caso de comparar com a Fahrenheit, a gente já sabe que é Tf menos 32 sobre 212 menos 32. No caso de comparar com a Kelvin, a gente já sabe que é Tk menos 273 sobre 373 menos 273. Se a gente quer, ao invés de comparar para encontrar temperaturas, intervalos de temperatura, a gente precisa lembrar que isso aqui é Tc menos 0. Isso é um delta Tc. Isso aqui é um delta Tf. Isso aqui é um delta temperatura em Kelvin. Então, quando a gente vai comparar uma escala qualquer com essas três escalas conhecidas, a gente fica que o intervalo de temperatura X está para a diferença entre a temperatura de ebulição e a de fusão.
assim como o intervalo de temperatura Celsius está para 100, assim como o intervalo de temperaturas Fahrenheit está para 180, assim como o intervalo de temperatura Kelvin está para 100. Se o problema usar apenas uma dessas três escalas aqui, ou duas dessas três escalas apenas conhecidas, fera, você pode fazer uma simplificação nos denominadores, mas só quando estiver usando só essas três escalas. Dividindo por 20, você fica que o intervalo de temperatura em Celsius está para 5, assim como o intervalo de temperaturas em Fahrenheit está para 9, assim como o intervalo de temperaturas em Kelvin está para 5. E daqui a gente percebe duas coisas, fera. Primeiro que ΔTC está para 5, como ΔTK está para 5. Então, intervalos de temperatura na escala Celsius e na escala Kelvin são iguais. E se eu passar esse 9 multiplicando tanto para um lado quanto para o outro, intervalos de temperatura na escala Fahrenheit corresponde a 9 dividido por 5, 1,8 vezes o intervalo na escala Celsius. Então, atenção e cuidado com isso, fera. Quando você estiver comparando intervalos de temperatura, Celsius e Kelvin têm sempre o mesmo valor numérico. E Fahrenheit tem 1,8 vezes esse valor numérico. Tranquilo? Um estudante de enfermagem observa que a temperatura de certo paciente variou num período de 5 graus Celsius. A variação correspondente na escala Fahrenheit será de... No texto, ele falou de variação, porque o paciente variou a temperatura. Aí não tem o que fazer, se é Fahrenheit para Celsius ou Celsius para Fahrenheit, a variação de temperatura em Fahrenheit está para 9, assim como a variação de temperatura em Celsius está para 5. Ele diz que a variação em Celsius é 5. Aí olha só, 5 sobre 5 dá 1. Logo, a variação de temperatura em Fahrenheit, o 9 está dividindo, passa multiplicando, 5 sobre 5 é 1, 9 vezes 1 é 9, e a variação de temperatura em Fahrenheit é 9. Simples assim. A alternativa correta, letra B, B de boazinha, tranquila, fácil quando a gente sabe o que fazer. Um jovem estudante de física recebe de um tio entusiasta dessa ciência um termômetro graduado em uma escala desconhecida para o estudante. Junto com o presente, o tio deixa um cartão de congratulações onde aparece o texto a seguir. Querido sobrinho, é com muito carinho que acompanho de perto seus aprendizados sobre as maravilhas da física. O presente que segue é um pequeno mimo para seus estudos em termologia. Acredito que você não conheça a escala com a qual foi graduado o termômetro que envio. Contudo, fique tranquilo. Para converter a leitura obtida por esse termômetro em graus Celsius, basta dessa leitura subtrair 20 unidades, dividir o resultado da subtração por 3 e, finalmente, multiplicar o valor obtido por 2. Espero que os caminhos percorridos em seus estudos de ciências sejam sempre acompanhados de entusiasmo, determinação e responsabilidade. Saudades, seu tio. A partir do texto acima, é possível determinar qual a indicação do termômetro ganho pelo estudante para medir a temperatura de um corpo que está a 50 graus Celsius. Encontre essa indicação. Olha aí, fera, dá uma olhada em destaque aí no vídeo, você tem a carta do tio para o sobrinho. Perceba que o texto da carta diz que o sobrinho não conhece a escala, mas no texto diz como é possível converter, cuidado, a leitura obtida no termômetro em graus Celsius. Olha o que é que ele diz, acompanha aí na tela. Para converter a leitura obtida por esse termômetro em graus Celsius, basta desta leitura
subtrair 20 unidades, dividir o resultado da subtração por 3 e, finalmente, multiplicar o valor obtido por 2. Essas informações estão no texto. Então, como a questão de habilidade 6 quer saber se você é capaz de relacionar as informações e compreender a utilização do aparelho, esta é a parte relevante, é o passo a passo para você encontrar a temperatura em Celsius a partir do termômetro dado. Só que a questão tem uma pegadinha, fera. Ele ensina no texto como chegar da temperatura do termômetro na temperatura Celsius e pede para você fazer o contrário, ou seja, sabendo a temperatura em Celsius, encontrar a temperatura do termômetro. Muito cuidado, acompanhe aqui na resolução. Olha só, eu tenho aqui uma escala X, fera, que é a escala do termômetro. E para essa escala se transformar a medida em Celsius, eu tenho um passo a passo que é dito. Basta da temperatura X, como diz na questão, subtrair 20 unidades. Isso vai me dar um resultado e esse resultado eu tenho que dividir o valor por 3. E por fim, o resultado dessa divisão eu multiplico por 2 e encontro o valor em Celsius. Bora escrever isso na forma de uma expressão, fera. A temperatura em X, olha só, subtraída de 20, tendo tudo isso dividido por 3, e a esse resultado multiplicado por 2, vai resultar na temperatura em Celsius. Só que a questão diz, sabendo que a temperatura em Celsius é 50, encontre a temperatura em X. Na verdade, ele diz assim, com esse texto é capaz de determinar qual é a indicação no termômetro quando a temperatura em Celsius for 50. Muita gente erra porque vem nesse procedimento e faz 50 menos 20 dá 30, 30 dividido por 3 dá 10, 10 vezes 2 dá 20 e acha que a resposta é a letra A. Só que neste caso está errado, porque este procedimento é para transformar da temperatura X na temperatura Celsius. E a questão quer que você transforme da temperatura Celsius na temperatura X. Olha que bonitinho. 2 multiplicando é o mesmo que está dividindo do outro lado. 3 dividindo é o mesmo que está multiplicando. Então, você pode escrever assim, ó, fera. Tx menos 20, tudo isso vezes 2, dividido por 3, é igual a 50, que é o valor que na questão ele dá. 3 que está dividindo, multiplica 50. 2 multiplicando está dividindo, então eu tenho Tx menos 20 é igual a 3 vezes 50, tudo isso dividido por 2. Tx menos 20 vai ser igual a 150 dividido por 2, que é 75. Tx vai ser então igual a 75 mais 20, que dá 95 graus X. Simples assim, terminamos a questão. Essa questão informa para você como proceder para resolver de X para C, te dá C e quer X. Essa é a forma padrão de resolução, fera. Mas eu ficaria muito feliz se você já tivesse com a sua matemática amadurecida e percebesse a seguinte coisa. Se este é o procedimento para transformar de X em C, o procedimento para transformar de Celsius em X é fácil de conseguir. Se eu vou de X para Celsius nessa sequência, eu vou de Celsius para X na sequência invertida e eu vou invertendo também as operações. Se a última coisa que eu faço é multiplicar por 2, aqui a primeira coisa que eu faço é dividir por 2. Se antes eu tinha feito dividir por 3, aqui eu vou multiplicar por 3. E se a primeira coisa tinha sido subtrair 20,
a última coisa que eu faço é somar 20. Vê como fica fácil se você perceber isso. Ele diz na questão que são 50 graus Celsius. Ora, 50 graus Celsius dividido por 2 é igual a 25. 25 vezes 3 é igual a 75. 75 mais 20 é igual a 95 graus X, a resposta que a gente já tinha encontrado.